Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim, motivo de alegria estar aqui, podendo participar de mais uma leitura diária. Já agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar participando de mais uma leitura diária. E no próximo domingo, nós temos a sexta lição, já dessa lição desse trimestre, que tem por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o tema que a mim ficou incumbido de trazer uma breve reflexão da parte de Deus é o tema da sexta-feira, que tem por título o despertamento missionário. Temos por base para essa reflexão o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1 ao 14. Leamos a palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamados Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, o inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscando a quem os guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partiu de Pafos Paulo e os que estavam com ele, e chegaram a Perges, da Pânfila. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e a Pisia. E, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentando-se. Glória seja dada ao nome de Jesus. Algumas considerações antes de nós fazermos aqui uma breve reflexão sobre esse tema. É que antes o centro do ministério estava situado, em Jerusalém. Então toda a atividade da igreja primitiva era feita lá em Jerusalém. E depois partiu aqui agora o novo centro. A Antioquia passa a ser o novo centro do ministério. Portanto, Paulo agora, embora tenha sido mencionado aqui nessa relação, logo no versículo 1, ele passa a ser agora o novo líder, está à frente do trabalho da obra missionária. E temos aqui algumas pessoas que já foram mencionadas aqui. O Barnabé, conhecido também como José, o nome dele tem o significado de filho da consolação. Ele era levita natural de Chipre. Temos também aqui a figura do Simeão, também chamado Níger. Níger era uma nomenclatura dada a uma pessoa que ou tinha a pele negra ou tinha o cabelo negro. Lúcio de Chipre, talvez tenha sido aqui um fundador da igreja em Antioquia. E Manaém, amigo íntimo, ou provavelmente o irmão adotivo, o irmão de leite do Herodes Antipas. E por fim, o Saulo, também chamado de Paulo. E esses homens serviam a Deus como os profetas e mestres, profetizando as coisas que haviam de vir e consolidando e instruindo os novos convertidos, basilados nos alicerces da palavra de Deus, proclamando a palavra da verdade, o evangelho de salvação. O que me chama a atenção aqui é que a convocação, veja que não foi uma deliberação dos que estavam reunidos. No meio deles que estavam servindo a Deus,
eles tiveram a orientação do Espírito Santo para separar esses dois homens, Barnabé e Saulo, para a obra missionária. E a igreja, diligentemente, buscou confirmação da parte de Deus para esse intento. Então, depois que o Espírito Santo confirma, erguem-se as mãos e despedem os dois missionários para essa obra, acompanhada pelo jovem João Marcos. O João Marcos aqui, também que posteriormente escreveu o seu evangelho, o Evangelho segundo Marcos, ele é primo de Barnabé e segue aqui cooperando com os nossos missionários. Eles vão a Chipre, numa cidade chamada Salamina, era a central comercial do lugar, onde nós acreditamos que existiam também algumas igrejas locais, mas seguiram direto para Pafos, que era a capital, onde existia lá um governante, um governador chamado de procônsul, o Sérgio Paulo, chamado aqui de homem inteligente, porque ele buscava ouvir a palavra de Deus. Há um parêntese aqui muito particular meu, homem inteligente, né? Nada mais inteligente do que buscar sempre a verdade e o conhecimento acerca do reino. Então, ato de inteligência, nós aqui já estamos, também podemos assim considerar que somos inteligentes, estamos aqui inclinados a buscar a palavra da verdade. Fechando parênteses, vamos, porque nem tudo é fácil nessa obra de missões, e missões em particular, né? Diz que missões está no coração de Deus. Então, quando eles chegam na cidade de Pafos, eles não acham um caminho aplanado, não é só a planície, não é só facilidade. Eles têm um primeiro confronto. Eles confrontam com este falso profeta chamado Bar Jesus. Bar Jesus, o seu significado do nome é filho de Josué. Ele é mágico, né? É também chamado aqui de Elimas, por praticar artifícios de ilusões. E aqui o que deixa mais agravado todo esse malabarismo, essa magia, esse encantamento que esse Bar Jesus provoca é para obstar a salvação do procônsul Sérgio Paulo. Veja que o texto aqui deixa claro que Sérgio Paulo queria ouvir, né? E quantos não querem ouvir, né, a palavra de Deus e se deixam por alguém ou por alguma coisa impedidos de ouvir a palavra de Deus? Então, nesse intento aqui, me chama a atenção que Paulo fitou os olhos nele. Então é preciso que nós observamos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Veja que ele identificou o que havia por trás de Bar Jesus, que era a intenção de obstar a obra missionária. Então veja que ele identifica, assim como o Espírito Santo ajudou a Pedro, revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, agora o Espírito Santo revela a Paulo o filho do diabo, onde nós podemos ver aqui uma analogia também ao joio e o trigo. E sempre que Deus tem levantado seus filhos para que a sua mensagem, a sua palavra de salvação alcance a todos, o inimigo levanta os dele para assim os impedir, trazendo as tão estudadas aqui nesse trimestre oposições à obra do Senhor. Mas cai por terra porque, firmado na sua convicção, na sua fé e convicto daquele chamado e de quem o enviou, Paulo agora pede com que a mão de Deus venha sobre Bar Jesus para fazer aqui um milagre. Aí você vai me dizer assim, milagre, irmão? Deixar alguém cego é um milagre? Não, o milagre foi o da salvação de Sérgio Paulo. Você está vendo para o lado errado. É a salvação de Sérgio Paulo. Foi tirado o empecilho para que aquela alma fosse salva. Então, melhor dizendo, Paulo aqui convoca o juízo de Deus, a justiça de Deus, para imputar este milagre. Então, ficando Elimas cego por tempo determinado. Veja que não foi uma punição permanente, foi para que todos vissem que a palavra era verdade. E algo interessante também aqui da parte do texto é que nós temos várias vezes Saulo chamado Paulo, Elimas chamado Bar Jesus e outras nomenclaturas aqui, que era comum que os judeus tivessem dois nomes, um nome judeu e um nome romano. Em Perges acontece algo bastante triste, né? Nós somos do exército do Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e temos esse caráter evangelístico. Nós dizemos que estamos nessa militância. Então, enquanto militantes aqui,
o jovem João Marcos deserda. Ele simplesmente volta para Jerusalém. E não existe um consenso. Qual foi o motivo aqui? O texto não deixa claro. Por que ele fez isso? Por que João Marcos foi embora? Uns dizem que foi por medo, porque cada vez eles iam fazer a obra missionária em um lugar cada vez mais difícil. Às vezes outros dizem que foi por saudade de casa, não é muito jovem. Outro porque eles estavam descontentes por ver a liderança agora sido tomada por Paulo, naturalmente dado a Paulo em vez do seu primo Barnabé. E alguns acreditam que isso desencadeou um movimento dos legaístas judaizantes que criaram uma oposição posterior a Paulo. E o que nós podemos aprender acerca disso? Nós podemos aprender acerca disso que Deus, além de salvar a minha vida, Ele não tem interesse que eu guarde a salvação para mim. Ele tem interesse de que evidencie-se em mim o ministério de Deus e a partir de mim, a partir de Jerusalém, que é onde começa todo o trabalho, e aqui Jerusalém com notação de casa, né, do nosso lar, da nossa família, eles sintam que existe uma comunhão nossa com Deus, existe uma diferença no nosso viver, no nosso proceder, que testifica o poder e a autoridade de Deus na nossa vida. E para que outras famílias sejam alcançadas e agraciadas com essa mesma dádiva, com esse mesmo milagre, porque assim como o despertamento espiritual ele é um milagre, nós temos aqui o chamamento espiritual, esse chamamento missionário, ele é decretado pelo próprio Espírito Santo. Eu não posso me identificar missionário, eu não posso me propor, eu posso estar à disposição do Espírito Santo, me consagrando e fazendo o meu dever. Portanto, tendo convicção de que por mais pequeno que eu seja, por mais que eu me sinta despreparado, ou por mais que eu ache que Deus, como é que Deus vai querer contar comigo se eu estou pequeno, eu não sei nada, sabendo que Deus vocaciona. E aqui, para mim, quando eu falo da deserção de João, você vê que apesar da imaturidade, João, ele não foi chamado pelo Espírito Santo. Ele não era. E inclusive, esse foi um fato de que depois Paulo até recusou ele de volta e colocou no seu lugar a Timóteo. Mas isso é uma outra história. Depois ele conseguiu se redimir e voltar aqui para o grupo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, encerrando, porque o tempo não para, é que nós devemos ficar sempre com isso muito, o coração de Deus é muito de obra missionária, né? Um parêntese, acredito aqui que pessoal, e sem nenhum receio de cometer nenhuma heresia, vocês vê que a maior missão quem realizou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu da esfera celestial, da sua glória, da sua habitação divina, para tomar forma de servo, humilhar-se a si mesmo e agora ser criatura, nos mostrando que é possível, ainda humano, predisposto a todos os pecados aqui oferecidos, ter uma vida pautada e regrada na palavra de Deus. Eu espero que você tenha meditado, refletido aqui comigo, e eu agradeço a oportunidade. Até a próxima, em nome de Jesus.